começando mais uma edição do Pod Mais, o podcast da Faculdade Uniguaçu. E hoje estamos aqui para discutir o tema do momento, o ChatGPT. Então, basicamente, vamos tratar sobre os impactos que essa inteligência artificial está trazendo para as artes, para a música, para as profissões e, no nosso caso, que muito nos interessa, a educação. Eu sou o professor Fábio Aristimunho Vargas, coordenador adjunto de pesquisa e extensão da Faculdade Uniguaçu, e temos aqui presentes também o professor Leonardo Guidolin e o professor Marcos Miller, ambos do curso de Engenharia de Software da Faculdade Uniguaçu. Professor Marcos, professor Leonardo, o que é o ChatGPT? Bom, para começar, boa tarde. O ChatGPT nada mais é do que uma inteligência artificial, né? Que foi criada através de redes neurais e ela serve para, entre aspas, imitar um ser humano, um chat. Na verdade, ele faz até mais do que isso, né? Você conversa com esse chat e ele tem tanta desenvoltura que parece que você está conversando com um ser humano, né? Porém, o mais legal é que ele consegue fazer diversas coisas que até então era quase que inédito, né? Você, por exemplo, pode pedir para ele escrever uma música para você. Ele não vai copiar e colar uma música de algum lugar que ele encontrou. Não, ele vai criar uma música do nada. Então, Inédita. Então, você pode até falar, eu quero escrever uma música sobre professor Fábio na praia tomando cerveja. Ele vai inventar uma música com esse tema. Então, é uma coisa bem inovadora isso e às vezes até preocupante, né? Porque como que impacta isso na arte, por exemplo, na criação de poemas, de música, né? Então já começa por aí, né? É um negócio que ele não copia e cola, ele cria e ele se adapta muito bem ao que a pessoa que está usando esse chat pede, né? Então é um negócio bem robusto mesmo e bem inovador. E ele começou esse ano, né? Que foi lançado? Acho que foi começo do ano, né? Foi, começo deste ano. Não tenho certeza. Eu acho que já no ano passado já existiam algumas versões, né? Mas eu acho que essa publicidade é desse ano, né? Esse boom, esse conhecimento amplo é desse ano. Eu vou aproveitar e vou complementar o que o professor Leonardo falou, trazer alguns aspectos mais técnicos para aquelas pessoas que talvez se interessem por essa parte, né? Então, o ChatGPT, como o professor Leonardo já disse, é uma inteligência artificial, é um aprendizado de máquina. Ele foi criado pela empresa OpenAI. Se destaca hoje por ser talvez a mais poderosa ferramenta de processamento de linguagem natural que está disponível para todas as pessoas usarem, por isso que é esse fenômeno. Ferramentas como o ChatGPT, às vezes mais especializadas, já estavam disponíveis antes para que empresas, para que setores da indústria utilizassem, mas isso estava muito restrito a quem era capaz de pagar por isso. Então a OpenAI lança o ChatGPT e com planos gratuitos. Você pode usar sem ter que pagar nada, né? Você tem que fazer um upgrade para um plano pago que vai te garantir maior disponibilidade de serviço. Então acho que essa é a grande revolução. E quanto aos aspectos dessa ferramenta, né? Ela é uma rede neural com 175 bilhões de parâmetros. Bilhões mesmo, com B. Então, para você ver a magnitude, né, dessa ferramenta, a complexidade de treinamento dessa ferramenta. Nós estávamos discutindo, né, que tipo de computador, por quanto tempo você leva para treinar uma rede com 175 bilhões de parâmetros. É algo gigantesco. Eu acho que só por motivo de comparação, uma rede neural comum que a gente costuma fazer, sei lá, tem milhares de parâmetros, né? Verdade. Na casa de milhares. Não é o que a gente faz normalmente, né? Aqui no curso, mas essa tem 175 bilhões e essas que a gente já faz às vezes demora bastante tempo para treinar. Já aconteceu de demorar 1 hora para treinar uma rede neural, né? Pegar os dados, criar a rede, ela treina essa rede com base nos dados e começa a fazer a previsão. Demorou 1 hora. Isso é uma rede neural que a gente está acostumado a fazer. Imagina 175 bilhões de parâmetros, outro patamar, né? Nós já tivemos alunos aí que usaram algumas arquiteturas. Algumas arquiteturas são mais rápidas, outras são mais lentas, essa é a verdade. Algumas arquiteturas têm que ser retreinadas completamente, outras podem ser complementadas. Então isso varia muito, né? Para as pessoas que são da área de redes vão entender com mais facilidade isso. Então é como o professor Leonardo falou, a gente tem redes neurais que a gente utiliza em aulas, por exemplo, que tem centenas de parâmetros. As mais aprimoradas têm milhares de parâmetros, né? Dos nossos TCCs, dos projetos integradores dos alunos.
Então, essa rede do ChatGPT, ela é extremamente poderosa e o diferencial dela está nisso, em processamento de linguagem natural, né? Então, ela responde em português, ela responde em inglês, espanhol, ela fala em diversas línguas e com o mesmo poder que a gente está acostumado a ver em português, né? Ela fala bem, é difícil você perceber que aquilo ali é uma inteligência artificial te respondendo, né? E como vocês já aproveitaram para falar dos impactos nas artes, etc., vou aproveitar e falar sobre treinamento de redes neurais, rapidamente para contextualizar. Então, a rede neural ela não aprende nada, né? Ela tem que ser treinada com alguma coisa, então ela é treinada com dados. Esses dados estão disponíveis em algum lugar, né? O mais comum é que você utilize então esses dados da internet. O ChatGPT usou dados, né, que estão disponíveis na rede, etc. E aí entra aquele questionamento. A rede ela precisa aprender com dados para poder generalizar e dar respostas fora daquele escopo de treinamento que ela passou. Então quer dizer que a rede foi treinada com conteúdos autorais, de pessoas, de humanos, que foram os primeiros a falar sobre determinadas áreas e outros que depois foram lá e deram passos além. E a rede aprendeu com base nisso e hoje ela oferece resposta com base nesses conteúdos autorais. Então as pessoas estão se questionando. Quem pediu autorização para usar esses conteúdos originais? E a resposta da rede, então, é baseada no conhecimento de outras pessoas. Aonde foi dado crédito nisso? Né? Então, mesma coisa nas artes. Quando uma inteligência artificial faz uma imagem, ela faz com base no treinamento passado dela. Então, ela se inspirou em artistas, em pessoas que demoraram talvez meses, anos para criar suas artes. Depois foi parar na internet, isso foi descrito e a rede passa a usar em algum ponto, em algum nível, isso pode estar inspirando as respostas da rede neural. Então é muito complexo e dá para você ficar horas falando disso se for o caso, né? Complexo, porque do ponto de vista jurídico, já puxando a sardinha para o meu lado, plágio só é plágio se tem cópia do texto. E tem que ser ipsis literis, tem que ser literal, sabe? Se tiver uma mudança e mudou ali por um sinônimo, mudou a ordem, não sabe, uma oração do sujeito passivo para sujeito ativo, voz ativa para voz passiva, já não é plágio. Então, nesse caso, a inspiração talvez até dê o resguardo para a empresa, né? Para a OpenAI, para não sofrer nenhum processo de plágio. Sim. Nesse caso. E é assustador o ChatGPT. Você faz uma pergunta 10 vezes, ele vai dar 10 respostas diferentes para a mesma pergunta. Um texto autoral, que não passa pelos critérios de plágio, né? Claro. Como você disse, teve inspiração, buscou uma fonte, e essas fontes não são dadas. Esse é um critério que tem sido bastante questionado mesmo. Mas o texto é absolutamente diferente. O que cria para nós uma dificuldade. Como identificar o plágio, por exemplo, na educação? Realizado por um aluno, por exemplo, num trabalho, num TCC, numa dissertação de mestrado. Complicado isso, né? E uma coisa em relação a plágio e fonte, de onde que tira, conhecidos meus fizeram testes em relação a isso, que estão escrevendo trabalhos científicos, e perguntava sobre um determinado tema e questionava a rede, o ChatGPT, da onde que era a fonte, de onde que ele tirou. Algumas vezes, perguntando da maneira certa, ele mostra qual que é a fonte correta, mas muitas vezes não, ele inventa o nome do livro, inventa o nome do artigo, o autor também, né? Porém, então, se você está escrevendo um trabalho científico, ele pode te ajudar a organizar as ideias, organizar o texto, mas na hora de você referenciar, aí ele está dando bastante problema. Então, não é a solução de tudo, né? Tipo, faça meu TCC, coloca o título do TCC e está pronto. Não chegamos nesse nível pelo bem e pelo mal, né? Então, tem essa questão das fontes que ele ainda não acerta sempre. Então, você pode pedir, mas você vai ter que conferir uma a uma para ver se funciona, né? Esse aspecto, né, que é interessante que o professor Leonardo levantou, que eu já percebi isso do ChatGPT inventando referência, né? Ele diz que está em tal revista, ele inventa o nome do artigo e põe até um link. E aí você vai verificar que não existe. Talvez se dê pela característica de abstração da rede neural. Uma vez que ela é treinada, o objetivo é que ela seja capaz de generalizar aquele conhecimento em outros conhecimentos, né? Em áreas afins. Então, talvez o que aconteceu, estou apenas conjecturando, talvez o que aconteceu é que a rede entendeu, por exemplo, que a revista Science, ela fala sempre sobre aqueles aspectos ali da biologia. Então, quando você pediu uma coisa sobre aquela área,
Se ele não encontrar uma referência que ela aprendeu durante o treinamento, talvez ela fale, olha, provavelmente a revista tem, então eu vou criar uma referência aqui com um título que se adequa à pergunta que me fizeram. Né? Então talvez isso tenha acontecido. Esse é o problema. A rede neural, ela aprende a dar respostas com base em dados passados, mas ela não consegue diretamente analisar se a resposta que ela deu é correta. Então existe por trás também pessoas que estão analisando as respostas, validando isso aí, e até mesmo do lado da resposta tem um joinha, né, ou um sinal de negativo. Isso é para você dar uma indicação para a empresa que aquela resposta talvez não esteja sendo tão boa e ela vai ser analisada depois, posteriormente. Então a rede neural ela até usa as coisas que você escreve, o feedback que você dá, para melhorar o próprio treinamento. Então é uma rede que vai aprendendo conforme você vai falando. É um negócio bem assustador. E você tem que saber que o ChatGPT não é confiável como fonte. Ele não substitui o Google. Ele não é um mecanismo de busca. O Google continua funcional, é importante, né? Ele não substituiu. Você usa o ChatGPT para instrumentalizar a informação, para você produzir um texto, você produzir uma reflexão. Ele não é uma boa fonte, ele vai inventar fontes. E assim, logo que o ChatGPT começou a ser divulgado, a ser bastante debatido, eu via muitas postagens no Twitter, no Facebook, no Instagram, de pessoas assim, denunciando, né? Olha o que ele inventou, olha o que eu perguntei, olha a referência que ele inventou. Mas assim, depois que você entende que é assim que funciona, não faz mais sentido ficar fazendo denúncia, né? Porque é assim, você tem que entender que ele serve como assistente de produção textual, dá certos gêneros textuais que você vai usar, e é isso, ele não é uma fonte de pesquisa. Eu, por exemplo, perguntei sobre o meu nome, eu perguntei quem é Fábio Aristimuny Vargas. Ele fez uma biografia completa, totalmente inventada, tá? Não tinha nem o dado correto, só o meu nome. Né? Segundo ele, eu fiz faculdade na UFRGS, fiz doutorado lá também, sabe? Trabalho com marketing. Talvez o Fábio Aristimuny de outra dimensão tenha. Pois é, né? Pelo menos o da rede lá, trabalha com marketing também. Mas isso é super interessante, professor Fábio, que seja dito, né, e seja lembrado. É uma ferramenta de produtividade. Ela pode te ajudar a analisar um texto, ela pode te ajudar a reescrever um texto, ela pode te ajudar com ideias, ela pode talvez te sugerir pontapés iniciais para uma pesquisa. Né? Ela pode sugerir talvez autores para você começar a pesquisar, mas é verdade, ela não substitui o Google, até mesmo porque o objetivo não é esse, não é estar no lugar do Google, né? Essa é uma ferramenta que consiga se comunicar com você através de um chat usando linguagem natural, e essa é a grande sacada, né, dessa ferramenta. E complementando o que ambos falaram, e o Leonardo aqui salientou, a rede aprende com aquilo que você insere nela. Então, o que você fala para o ChatGPT, eventualmente, pode refletir em respostas futuras. Então, a gente tem que cuidar ao colocar informação sensível, dado pessoal, segredo industrial, todo esse tipo de coisa, depois pode acabar sendo devolvido para outros usuários como resposta. Então, o ChatGPT não está te dizendo que não vai usar os dados que você está inserindo ali. Então, tem que ficar, né, ligado nisso daí também. Eu sabia dessa questão que ele aprende com os dados, mas ao mesmo tempo eu já inseri informações, já falei, já expliquei para ele algumas coisas, mas depois eu vou perguntar, é como se ele não tivesse aprendido. Não sei se essa informação vai ser usada no 4, né, GPT-4, numa futura versão, mas ali, por exemplo, coisa que ele não sabe, ele continua não sabendo. Não é diretamente, né? Isso é importante falar. Ela não vai aprender com qualquer dado em qualquer momento. Talvez isso aí vai ser usado numa futura atualização. Talvez aquelas coisas que são mais reincidentes no chat tenham mais peso, né? Porque já é gigantesco a rede. Então não dá para acreditar que toda a informação que é colocada ali vai acabar refletindo numa resposta. Claro. E também depende da maneira que está sendo feita a pergunta, ele vai dar resposta diferente, como a gente já falou, né? Toda vez parece que é uma resposta diferente, né? Uma coisa legal também é que ele, de certa forma, aprende imediatamente, mas é conforme você abrir o chat, você falar, meu nome é Leonardo, me trate como Leonardo, ele vai tratar você como Leonardo. Então, de certa forma, ele aprende um pouco imediatamente, mas a rede neural dele, ele não atualiza a cada momento. Isso provavelmente vai pegar, como o Marcos falou, vai pegar alguns dados e vai treinar de novo e em algum momento talvez use, né? Mas aí que tá, a gente não tem certeza, a gente não sabe disso, quando que vai ser, como que vai ser. Então tem essas questões, né? Outra coisa interessante que existem várias aplicações bem interessantes para ChatGPT, né? Por exemplo, você está
quer fazer um vídeo na internet, quer fazer uma postagem no seu Instagram e, putz, estou sem ideia, né? O que eu faço hoje? Pergunta pro ChatGPT, me dê uma ideia de dicas de como fazer o vídeo sobre tal assunto. Ou um roteiro para o vídeo. Um roteiro para o vídeo. Ou eu quero vender um produto. Tô lá com o meu produto usado, quero me desfazer dele e vender. E se ele escreve lá uma forma bem legal para você colocar a postagem numa rede social e vender. Então ele ajuda em muita coisa que pode ser útil para o seu dia a dia. Você pode até saber como fazer um vídeo, como fazer uma postagem, mas às vezes você está meio sem criatividade no dia, meio sem tempo, você consegue pedir para o ChatGPT fazer esse tipo de coisa para você extremamente rápido. Então, como o Marcos falou, é uma ferramenta de produtividade, né? Então é bastante útil nesse aspecto. E aí vamos brincar de elencar em que ele poderia ajudar na nossa vida. Eu vou começar, tá? Coisa que a gente já usou. Sabia que o ChatGPT pode fazer uma ata de uma reunião? Você coloca o tópico, 2 pontos, a resolução, e depois você pede para o ChatGPT. Cria uma ata com isso aqui, com tais presentes, e ele cria estrutura, né? Dentro da sala de aula, muitas vezes você quer abordar um conteúdo de maneira diferente. Aí você pode perguntar para o ChatGPT, me mostre maneiras de abordar esse conteúdo dentro da sala de aula. Ele te dá um monte de sugestão. Aí você consegue fazer aquilo de maneira mais adequada com o teu perfil, com a tua aula e etc, né? E outra coisa que eu achei muito legal e que é muito útil, você pode passar para o ChatGPT uma lista de exercício ou uma prova e pedir para ele fazer uma variação dessa prova, e ele faz uma variação, né? Você pode pedir para ele fazer o gabarito, ele responder para você, claro, depois você vai ter que passar pelo teu crivo, né? Então essas são algumas que eu já usei e eu acho espetacular. O que eu fiz? Dei um texto para ele e falei, faça 2 questões objetivas com alternativas A, B, C, D e E com uma só resposta correta. E ele fez. Aí depois eu perguntei a resposta correta e ele já não sabia dizer. Daí eu tive que pedir de novo, né? E no pedido eu falei, e dê a resposta correta comentando o gabarito. Aí ele fez certinho. Que legal. Outra coisa, no direito ele nos ajuda a fazer petições. É um agravo de instrumentos. Você passa lá os dados, ele faz a petição certinha. Eu estava dando aula para o curso de engenharia outro dia e o tema da aula era proposta técnico-comercial. Aí eu tinha lá um modelo de proposta, né, um modelo real, mas eu não queria mostrar com o logo da empresa e tal. Aí eu pedi para o ChatGPT, redige uma proposta técnico-comercial de uma empresa de terraplanagem chamada tal coisa, para um potencial cliente tal. E ele fez lá, deixando entre colchetes, né, o nome do gerente, sabe, para você preencher. E falando assim, é uma honra, a oportunidade de poder apresentar a proposta técnico-comercial. A nossa empresa pode oferecer o seguinte serviço, e elenca lá. Serviço e tudo a ver com terraplanagem, eu nem dei essa informação, sabe? Sim. Aterramento, não sei o quê. E eu nem suspeitava que poderia fazer esse tipo de serviço. Então eu usei em aula, peguei e usei em aula. Outra coisa também que eu uso bastante nas minhas aulas, eu tenho, por exemplo, passei o conteúdo X, e eu quero criar uma lista de exercícios diferente do que os que eu tenho. Peço para ele criar uma lista de exercícios sobre assunto X, Y, Z. Ele vai lá e cria as perguntas de múltipla escolha ou perguntas abertas, e ele vai lá e responde também. E o mais assustador é que a gente dá aula de programação. Ele faz código, o que é muito assustador. Você pede para ele, manda um exercício, ele elabora exercício sobre uma linguagem de programação e ainda responde com implementação, ainda com código-fonte. Então, isso é muito, muito foda mesmo. É importante fazer algumas ressalvas, né, Leonardo? Que a gente às vezes trabalha com alguns códigos um pouco mais complexos, e outro dia a gente estava lá justamente trabalhando num código mais complexo, e eu pedi para o ChatGPT assim, analise e melhore esse código, né? Ele analisou e piorou, porque parou de funcionar um monte de coisa, né? Então, assim, se é muito complexo, ele realmente se perde. Então, não é uma ferramenta que vai substituir programador, Mas, se você tem uma dúvida muito pontual, você pergunta, ele responde muito bem, ele é capaz de explicar, né? Isso é sensacional. Mas sabe uma coisa que eu tô querendo implementar em sala de aula, eu já testei, é que a gente pode fazer debate com o ChatGPT. A gente pode formar grupos de alunos, os alunos vão lá e formulam a ideia, a hipótese deles, a gente pede para o ChatGPT questionar aquela hipótese, né? Ele contrariar aquela hipótese. Então, a gente consegue fazer o ChatGPT ser ferramenta ativa durante a aula, e não precisamos colocar um grupo de aluno contra o outro necessariamente, a gente pode usar a ferramenta para isso. Nessa questão de substituição, ele não vai substituir você, ele não vai substituir a pessoa, não vai tomar seu emprego. Sim. Mas uma pessoa que sabe usar o ChatGPT vai tomar o seu emprego. Isso é um risco, né? Não dá para ficar para trás, né? Não dá para ficar, você tem que estar antenado, tem que saber. Ontem mesmo eu estava numa banca de mestrado na Unila
E comecei a comentar alguma coisa, que a professora terminou a banca, ia fazer a ata, falou, a gente podia usar o chat GPT para fazer a ata, né? Não, já tem aqui o modelo, mas o que é chat GPT? E ninguém mais sabia o que era o chat GPT. Onde que eu compro, sabe? Como que eu baixo? E ele é muito novo, por isso as pessoas não sabem. Então é importante a gente ir atrás, porque, observem, quão mais fácil fica a vida de um professor que consegue usar o ChatGPT, né, de maneira mais ampla, e quão mais fácil pode ser a vida de um acadêmico se ele souber fazer bom uso do ChatGPT, né? A gente tem riscos com o uso do ChatGPT, do conhecimento ficar raso, etc. Tem, se ele for implantado, se ele for usado de maneira incorreta, né? Porque se o aluno pegar o teu questionário e simplesmente jogar no ChatGPT e te entregar as respostas sem sequer ler, ele vai ficar com conhecimento, não vai ter conhecimento daquilo lá. Mas o que a gente pode fazer é estimular que o aluno tenha tópicos para estudar e depois criar um debate em sala de aula. Então ele vai ter que estudar, ele vai se sentir estimulado a estar preparado para aquele debate. Então o que a gente precisa fazer é ajustar nossas práticas, né? Agora falando enquanto docentes, ajustar nossas práticas para que os alunos possam usar o chat de maneira a se beneficiar e não ter um conhecimento mais raso e não piorar o ensino. A gente tem que usar isso para melhorar o ensino, né? E o que a gente tem feito, né, professor, e a gente busca formações para isso e tal, é discutir entre pares como a gente vai usar o ChatGPT da melhor maneira possível e não tentar esconder ele, porque não adianta esconder, né? Tem faculdade falando em bloquear o ChatGPT. Com a peneira. É a realidade chegando. É a realidade. E se você bloqueia na rede local da faculdade, os alunos usam 3G do celular, 4G do celular e vão usar. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, né? É igual o advento do livro. Quando o livro democratizou, né, as coisas... Nossa, teve pessoas, meu Deus, e agora a inteligência, né, o conhecimento vai ser amplo e disponível. E agora com a internet, de novo isso, e agora com o ChatGPT. É simplesmente mais uma tecnologia à disposição da gente, né? E é uma dessas tecnologias revolucionárias. A gente está num momento agora equivalente à chegada da internet. Vocês lembram a primeira vez na vida que vocês viram a internet? Falando, olha, que mudança. Depois você viu um notebook sem fio, falou, nossa, que coisa sensacional. Depois o smartphone, você viu alguém usando o smartphone, nossa, que revolução. É uma revolução nesse nível. Está mudando o paradigma, né, de produção de texto em um nível muito mais profundo, porque está mexendo com a cognição humana. Está mexendo com arte, está mexendo com o elemento que a gente sempre considerou essencialmente humano. Então a gente está vendo isso ser mexido, ainda não está posto em xeque, mas está chegando perto, né? E isso que é assustador e também bonito ao mesmo tempo, tem a sua beleza. O ChatGPT vai dominar o mundo e acabar com os seres humanos? Ainda não. Já para encerrar com esse medo, ainda falta bastante coisa. Ele é uma ferramenta que é muito boa na linguagem, né? Mas ele ainda tem muitos aspectos que ele não tem. Por exemplo, ele não tem consciência de si mesmo. Teve uma vez que até tentei conversar com ele para verificar se ele tinha consciência, se ele acreditava que tinha uma consciência, o que ele faria se soubesse isso. E ele era bem claro, falou, não, eu sou apenas uma linguagem, uma rede neural que é treinada para responder de forma mais parecida com o humano. Ele não tem outras coisas, não tem vontade própria, não tem planos, então é uma juízo coisa de valor, moral, não tem nada disso. Ele serve para dar a resposta o mais parecida com o ser humano possível, né? E isso é importante salientar, porque a gente está acostumado, ou estava mais acostumado com redes neurais que faziam tarefas específicas. Por exemplo, previsão de ativos, né? Previsão de consumo de energia, previsão de valor de criptoativos, previsão de mercado de maneira geral. Então a gente estava muito acostumado com rede neural lidando com número e agora que ela vem e usa a linguagem e conversa com a gente como se fosse isso que é tão impactante. Mas a verdade é uma rede neural, com o estudo de uma rede neural, com as limitações de uma rede neural, com os problemas de uma rede neural e as vantagens de uma rede neural, que estão disponíveis para a gente usar, né? O ChatGPT, o ano que vem vai ser igual ao desse ano? Com certeza não. Ele deve melhorar. Deve melhorar cada vez mais. Talvez ele vá lidar nativamente com imagens no futuro, não com aquela ferramenta separada que o OpenAI tem, né? Então, nós podemos esperar que esse advento do ChatGPT seja apenas o início, né, de algo muito maior e que nós temos que nos preparar continuamente, né, professor Fábio? E por isso a Faculdade de Uniguaçu, ela tem se preparado, ela está preparando treinamentos para que isso seja continuamente discutido e que não seja um tabu dentro da sala de aula, né? Aqui na Uniguaçu a gente não tapa o sol com a peneira. Não. A gente usa como ferramenta, né? Isso. Ferramenta pedagógica, ferramenta didática,
algo a ser complementar à atuação do professor e também como técnica de aprendizado para o aluno. É, que nem você falou, é uma ferramenta, é como se fosse um carro. Você pode usar de forma útil para você se locomover, você pode usar de forma incorreta e sair atropelando pessoas, né? Então, é uma ferramenta. Se você vai usar bem ou mal, cabe a cada um decidir e arcar com as consequências, né? Então, você pode ser um aluno e simplesmente copiar e colar tudo lá e usar de forma incorreta só para entregar os trabalhos e passar. Ou também você pode usar de forma produtiva, para coisas que você já sabe fazer, ou conhecimentos que você quer adquirir de forma rápida. Você pode usar essa ferramenta para esse tipo de coisa, né? Para otimizar o seu tempo e fazer coisas úteis para você, né? Então, é uma ferramenta que cabe cada um decidir se vai usar de forma correta ou não, né? Com certeza. Um depoimento de ordem pessoal, assim, um grande diferencial meu, como escritor que eu sou escritor, tradutor, é o uso da linguagem. Então, foi onde eu sempre me destaquei em todos os lugares onde eu fui, acadêmicos, profissionais, artísticos, né? Sempre foi meu diferencial. Produzir gêneros textuais os mais diversos, sou professor de redação, sei dar técnicas para fazer uma redação nota 1000 do Enem, sei fazer um artigo de opinião. Então eu sempre me vangloriei de ter essa capacidade, né? Agora veio uma ferramenta que põe em xeque essa capacidade que eu tenho. Mas em vez de me assustar ou me sentir acuado, eu estou vendo como um instrumento, uma ferramenta, algo que possa me ajudar, né? Já não é mais uma exclusividade minha esse trânsito por tantos gêneros textuais, mas eu estou usando a meu favor, estou usando como uma ferramenta. Claro. Já estou ganhando dinheiro com isso. Legal. E sabe o que é importante perceber? É que o seu conhecimento serve para que você avalie se a resposta da rede neural é coerente ou não. Porque vai ter muita gente de conhecimento raso que vai usar uma resposta incorreta achando que está falando certo. Esse é o problema de você achar que pode estudar só pelo ChatGPT, né? Então a gente tem que ultrapassar isso aí, porque o ChatGPT é uma ferramenta, não tem garantia de resposta correta. A gente vai precisar de pessoas que tenham conhecimento profundo para poder julgar as coisas que ele está escrevendo, que ele está falando, né? Uma pergunta daqui do nosso roteirinho. Como o ChatGPT se compara a outros assistentes virtuais como a Siri da Apple, o Google Assistente e o Alexa da Amazon? Leonardo, o que você acha a respeito? Bom, no caso, a Siri e o Alexa, eles têm a capacidade de tentar te responder algumas coisas, eles têm algumas respostas já padrão, né? Por exemplo, ligue o alarme para tal hora, ou me fale sobre tal assunto. Só que, por exemplo, se eu perguntar sobre algum assunto específico, ela não vai elaborar um texto ou uma fala para mim bem coerente. Ela vai pegar e jogar um link do Google e é isso, né? Então, até esses assistentes que eram mais avançados que a gente tinha, eles tinham essa limitação. Se fugisse qualquer ponto acima do que ele estava programado para fazer, ele se apoiava no Google. Falava, tá aqui um link sobre tal assunto e é isso, né? Já o ChatGPT, você pergunta sobre qualquer coisa, ele vai elaborar um jeito e vai tentar se adaptar e montar um texto coerente para você. Eu acho que essa é o mais incrível que foi isso. Primeira vez que eu vejo ao vivo uma ferramenta que consegue ter esse jogo de cintura que normalmente é só o ser humano que tem, né? De conseguir se adaptar rápido. Tipo, o ser humano tem a característica, né? Se ele não ter... acontece algum evento totalmente diferente do que ele já viu, ele pode ter o jogo de cintura de se adaptar, fazer alguma coisa. Já o computador normalmente não tem isso. Acontecer algum evento que ele não sabe, ele trava e é isso, né? O computador, né, é a ferramenta mais incrível e mais burra que existe. Se ele não for programado, ele não faz nada, ele serve de peso de papel, né? E é justamente isso. Enquanto esses assistentes eles têm funções muito específicas e eles não estão programados para lidar com esse conjunto gigantesco de informações que existe e criar respostas, né, quase que autorais, o ChatGPT está preparado para isso. Essa seria a grande diferença. O ChatGPT também pode ser usado como chatbox para responder clientes, etc. Inclusive, grandes empresas, Facebook, Google, utilizam ferramentas como essa para responder seus clientes, automatizar o início do entendimento, tá? Então, ele é polivalente, ele não é só para conversar contigo ali. As empresas de tecnologia estão correndo atrás para tentar fazer uma coisa similar, né? O Google mesmo está querendo lançar o Bard, que é uma ferramenta similar e, já, se não me engano, essa semana até botou para teste já. Mas eu acho que só nos Estados Unidos e algum outro país. No Brasil, que eu saiba, ainda não chegou. Mas
começou a movimentar o mercado de tecnologia para tentar fazer algum concorrente do ChatGPT, porque por enquanto ele ainda está despontando aí ele como ele é o principal ainda. Ele é o primeiro produto ou serviço criado, né, disponibilizado para consumo, que alcançou 100 milhões de usuários em 3 meses. Foi o que mais rápido alcançou 100 milhões de usuários. Verdade, isso. Mas isso nada chegou tão perto, né? E aí? Eu acho que por hoje estamos bem avançados na conversa, né? E eu acho que a gente poderia repetir isso no futuro, com as novas versões ChatGPT, talvez trazendo algumas ferramentas de criação de imagens que também são importantes. Sei que o professor Fábio também está acostumado a usar essas ferramentas, né? Bastante. Então a gente acha que poderia fazer um encontro no futuro e encerrar esse bate-papo aqui, esse podcast por aqui. Foi uma honra, meus caros. Muito bom falar com vocês. Boa tarde a todos e muito obrigado pela participação novamente. Um prazer e até a próxima. Até a próxima.